A nossa aula de hoje tem como objetivo correção de exercícios que foram passados anteriormente, tá? A gente vai corrigir os exercícios de função de segundo grau, que foram os exercícios solicitados na aula anterior, e página 97, exercício 1 e 2 apenas, tá bom? Lembrando que nesse caso aqui da função de segundo grau, a gente está trabalhando com gráfico, e o gráfico é uma parábola, é uma curva, tá? Simétrica, como esse desenho que vocês estão vendo aí à esquerda. Então, vamos lá. Exercício 1, esboce o gráfico de cada uma das funções de R em R, dada pelas leis seguintes. Vamos, então, identificar aqui algumas coisas, alguns itens, né, bastante importantes para a gente. Primeiro, uma função de segundo grau é do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. Ou seja, ela tem a parte literal, que a gente chama de variáveis, e valores, números, né, que nós chamamos de coeficientes. Então, o que acontece aqui nessa função que foi dada? Ela trouxe para mim apenas x ao quadrado, ou seja, tá faltando aqui dois itens ainda, duas parcelas dessa função. Se essas duas parcelas não existem, não aparecem, significa então que essas incógnitas, ou seja, esses coeficientes são iguais a zero. Então, aí que nós temos que o nosso A, ele é 1, porque aqui eu posso vir aqui e colocar 1 aqui, tá? A gente vai colocar 1 aqui. O B, nós temos que ele vale 0, e o C também vale 0. Para a gente poder fazer o gráfico, a gente pode usar duas maneiras diferentes. A primeira maneira, que foi apresentada na aula, né, expositiva da semana passada, é você atribuir valores para x e descobrir o valor do y, calcular o valor do y. Aqui eu peguei dois números negativos, o 0, e dois números positivos. Então, a gente vai substituir. Então, no lugar do x, primeiro eu vou colocar menos 2. E aí eu tenho que menos 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Vou tentar colocar essa seta aqui, mas tá difícil. Vamos lá. Agora foi. Agora, a gente vai substituir o x por menos 1. E nós temos que menos 1 elevado ao quadrado é igual a 1. 0 elevado ao quadrado é igual a 0. 1 elevado ao quadrado é igual a 1. E 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Então, nós achamos aqui os valores, nós atribuímos valores para x e calculamos os valores de y. A gente tem pontos aqui que a gente precisa colocar lá no plano cartesiano. Que pontos são esses, né? Que coordenadas são essas? Primeiro, as coordenadas, ali nós temos menos 2 e 4, menos 1 e 1, 0 e 0, 1 e 1, e 2 e 4. E nós vamos colocar esses pontos lá no plano cartesiano. Vamos lá. Então, aqui a gente tem um plano cartesiano. Aqui estão os dados que foram calculados anteriormente. E a gente vai colocar esses pontos aqui, nesse plano. Então, como que a gente faz? Ó, o x é menos 2, x menos 2 está aqui. E aí, o y é 4, o y4 tá aqui. Então, a gente encontra com eles, a gente procura a linha em que eles vão se encontrar esses dois valores, tá? Aqui, ó. Certo? O menos 1 com 1, eles se encontram aqui. O
O 0 com o 0 estão na origem. O 1 com 1. E o 2 com o 4, tá aqui. E agora, eu preciso ligar esses pontos, mas não é com uma reta. Eu preciso lembrar que essa função, ela é uma curva, tá? E aí, o meu gráfico, ele vai ser uma curva ligando esses pontos. Então, eu vou vir com o meu lápis, com a minha caneta, e vou tentar aqui, é difícil pra mim com essa mesa, apesar que quando chega do lado direito fica bonitinho. E vou ligar esses pontos fazendo ali minha parábola, ok? Então, essa parábola, ela não tem começo nem fim, ó. Ela pode continuar crescendo aqui, ó, infinitamente, tá? Aqui eu coloquei alguns valores apenas, mas ela pode continuar aqui sem nunca ter fim, ok? Vamos lá para o nosso segundo exemplo. Tá aqui. Y que é igual a 2x ao quadrado. Então, novamente, a gente vai lembrar que a função do segundo grau era do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. E aqui essa função, ela tem 2x ao quadrado e aí falta o b e o c. Lembrando que quando não temos essas outras parcelas, significa que esses coeficientes, eles são iguais a zero. Então, meu a, ele é igual a 2, o b é igual a zero e o c também é igual a zero. Aqui, ó, o meu a, ele é maior que zero, então eu tenho uma parábola voltada para cima. Agora, a gente substitui, ó. Pega a função e no lugar do x, a gente vai colocar os valores que eu escolhi, que você escolheu aí para colocar, para fazer suas contas, tá bom? O seta. Seta não gosta de sair de jeito nenhum. Então, 2 vezes, olha, menos 2 elevado ao quadrado dá 4. E 2 vezes 4 é igual a 8. Agora, o meu x mudou, agora ele é menos 1. A gente vai colocar o menos 1 aqui. Menos 1 ao quadrado, 1. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 0 ao quadrado. 2 vezes 0. Meu y vai dar 0. 1 ao quadrado dá 1. 2 vezes 1 é igual a 2. 2 vezes 2 ao quadrado. 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 4, 8. Ok? Descobri os valores, agora eu vou pegar essas coordenadas e vou colocar no plano cartesiano. Aqui meu plano cartesiano, os pontos que nós descobrimos, né? Fizemos as contas ali. Lembrando aqui, esse aqui eu esqueci de colocar o 2 aqui na frente, aqui tem um 2, tá? E aí, nós vamos agora montar esse gráfico. Então, o menos 2 com 8, aqui, vou pegar aqui uma caneta, ponto. O menos 1 com 2, o 0 com 0, o 1 com 2 e o 2 com 8. Certo? Tá aqui os nossos pontos. Agora, basta a gente vir e ligar esses pontos, lembrando que isso aqui é uma curva, não é uma reta, tá? Ele vai vir, vai fazer a voltinha e vai subir novamente. Aqui ficou meio torto. Vamos apagar aqui, vamos fazer de novo.
Então, você tem aqui, não tá muito bonitinha a minha parábola, mas a gente vai ver ali no aplicativo, né? A ideia é você ver o que tá acontecendo, se ela tá com a gravidade voltada para cima ou para baixo. O nosso exercício 2 é para construir os gráficos das funções. Aqui eu tenho uma função um pouco maior do que a anterior, né? Ou seja, ax ao quadrado mais bx mais c. Ainda tá faltando alguma coisa, né? E no caso, nós temos aqui o a, que é 1, o b, mas a gente não tem o c, né? Então, quando a gente não tem, a gente atribui 0, porque não tem nada aí. O b é menos 2, a gente tem que levar em consideração o sinal, e o c vai ser 0. Para montar o gráfico, a gente vai fazer a conta, né? Eu escolhi de novo, ó, os mesmos valores, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Vou atribuir, vou substituir, na verdade, ali, ó, no lugar do x, o valor que tem aí na tabela. E eu tenho menos 2 ao quadrado, 4. Menos vezes menos, mais 4 mais 4. Então, o primeiro valor aí é 8. Menos 1 elevado ao quadrado, menos 2 vezes menos 1. Aí a gente tem menos 1 ao quadrado é 1, menos vezes menos mais, 2 vezes 1, 2. Então, meu y aqui vale 3. Agora, a gente tem o 0. 0 ao quadrado menos 2 vezes 0. 0 menos 2 vezes 0, 0. Então, o y é 0 também. 1 ao quadrado menos 2 vezes 1. 1 menos 2. Meu y aqui deu menos 1. E agora, por último, nós temos 2 ao quadrado, menos 2 vezes 2. 2 ao quadrado, 4. Menos 2 vezes 2, 4. E eu tenho que o y vai valer 0. Agora, basta a gente pegar esses dados que a gente encontrou aqui e colocar no plano cartesiano. Tá aqui os valores encontrados. Então, menos 2 tá aqui com... Vamos lá. Tá aqui com 8. O menos 1 com 3. O 0 com 0. 1 com menos 1 e o 2 com 0. Veja bem, os exercícios anteriores, meio que dava pra gente perceber ali toda a volta, né? E aqui, o que acontece aqui nesse gráfico? Olha, ele vai faltar aqui um pedacinho, uns pontos, para mim fechar, para mim fazer o desenho mais certinho, mas mesmo assim eu consigo perceber que a volta é aqui. Então, o que acontece? Olha, eu não consegui fazer com que ela ficasse simétrica, ficasse mais completa, né? Então, muitas vezes a gente vai precisar atribuir mais valores. Aqui, eu escolhi atribuir 2 outros valores, o 3 e o 4, para poder completar um pouco mais aqui o meu desenho. Então, nós vamos ter aqui o menos 2 com 8, tá aqui, né? O menos 1 com 3, o 0 com 0, o 1 com menos 1, o 2 com 0, o 3 com 3 e o 4 com 8.
Agora, você percebe que eu tenho ponto lá de cima, descendo e depois subindo de novo, né? Mesma quantidade de um lado e do outro. Basta a gente vir aqui, ó. E ligar esses pontos, tá? Fazer ele dar essa voltinha aqui. Certo? Então, a gente consegue aqui ter uma visão, né, desse gráfico, tanto para a esquerda quanto para a direita. Então, eu precisei de um pouco mais de pontos aqui para poder trabalhar. Uma outra informação bem importante é esses dois pontos aqui, ó. Esse ponto e esse ponto aqui. Tá? Vamos pegar aqui. Aqui. Então, esses dois pontos que cortam o eixo do X. Então, esses pontos que cortam o eixo do X, a gente chama eles, tá, de X' e X duas linhas. E quem é o X', X duas linhas? Ó, o X', X duas linhas é quando eu pego a minha função e vou procurar o zero da função. Então, assim como a gente procura o zero da função na função do primeiro grau, a gente também procura na função do segundo. Olha bem isso aqui é uma equação do segundo grau, que você resolve por aquele método, retira os coeficientes, calcula o delta, e aí você trabalha para descobrir o valor do x' e do x duas linhas. Esse x', esse x duas linhas, é o que nós chamamos de zero da função, tá? Então, o x' e o x duas linhas é o que nós chamamos de zero da função. Tá bom? Além de zero da função, a gente também chama eles de raízes da função. Então, sempre que corta o eixo do x, é o que nós chamamos de zero da função, ok? Então, nos exercícios anteriores, a gente tem alguns valores, mas aqui nós conseguimos perceber que nós temos dois valores, que a função de segundo grau, ou a equação de segundo grau, ela pode ter até dois valores iguais para y, tá bom? Então, vamos lá para o nosso último exercício. Nosso último exercício, então, nós temos que, comparando com a função genérica, né, com todos os seus parafernalhas, né, rigorosas da matemática, nós temos aqui menos 1x² mais 3x mais... Opa, não tem, então é zero. Então, meu A é menos 1, o B é 3 e o C é 0. Olha aqui, isso aqui é menor que zero, então minha parábola está com cavidade voltada para baixo, tá bom? Para descobrir esses valores, faz o quê? Substitui. Então, menos 2² mais 3 vezes menos 2. Lembrando que número negativo a gente sempre coloca dentro do parênteses, tá? Para não dar erro. Menos 2² dá 4. Mais vezes menos, menos. Então, menos 4 com menos 6, isso aqui vai ser igual a menos 10, certo? Então, tem um menos que é da fórmula e tem um outro menos que é do número. Tem que tomar bastante cuidado com isso aí. Então, menos 1, mais vezes menos, menos. 3 vezes 1, 3. Então, eu tenho menos 1 com menos 3. Isso aqui vai ser igual a menos 4. Beleza. O zero, menos 0² mais 3 vezes 0.
Menos 0 e 0 é a mesma coisa, não é isso? 3 vezes 0, 0. E 0 com 0, 0. Opa, tô esquecendo de colocar aqui, ó, nosso resultado. Menos 10, menos 4, 0. Agora, a gente vai substituir por 1. Menos 1 ao quadrado, mais 3 vezes 1. Menos 1 ao quadrado, menos 1. 3 vezes 1, 3. 3 tira 1 vai ser igual a 2. E o último, menos 2 ao quadrado, mais 3 vezes 2. Menos 2 ao quadrado, menos 4. 3 vezes 2, 6. 6 tira 4 é igual a 2. Agora, a gente vai colocar esses pontos no plano cartesiano. Tá aqui nossos pontos. Tem alguns aqui que não dá pra gente colocar, tipo menos 10. Ele tá lá embaixo, mas dá pra gente fazer o gráfico mesmo assim, tá? Então, aqui, ó. Menos 1 com 4, ó. Menos 1 com menos 4, tá aqui. 0 com 0. 1 de x, 2 de y. E 2 de x, 2 de y. Olha o que aconteceu aqui, ó. Eu não tô conseguindo saber onde que vai ser essa curva, né? Meio que dá pra perceber que essa parábola ela vai subir e depois ela vai descer, ó. Então, ela sempre tem um ponto ali, 2 pontos muito próximos ao que nós chamamos de vértice, tá? Então, aqui a gente vai subir, ó. Ah, não, isso aqui tá feio, peraí. De novo. Vai subir. Depois ele vai descer. O que acontece? Olha, eu não tô conseguindo ver mais nenhum ponto aqui pra baixo. Então, como que eu vou conseguir saber, né, onde que ele vai cortar aqui o eixo do x? Então, a gente pode atribuir mais valores para a função. Aqui eu atribuí mais 2, o 3 e o 4, tá? E agora a gente vai colocar aqui, ó. Então, menos 1 com 4, tá aqui. Opa, tô errado aqui, caneta. O 0 com 0, 1 com 2, o 2 com 2, o 3 com 0 e o 4 com menos 4. Agora eu consigo ver um pouquinho mais. Não tô conseguindo ver aquele ponto que ele faz a voltinha lá em cima, tá? Mas aqui a gente consegue perceber, ó. Que ele vai subir passando por aqui, depois ele tem que voltar, ó, passando por aqui. Certo? E aí o meu gráfico ele pode diminuindo ali, tá? Então, nós temos uma função de segundo grau, uma parábola com concavidade voltada para baixo. Por quê? Porque o A dela, né, que é o coeficiente, ó, o coeficiente tá aqui, ó, é 1. Então, o A dela é igual a menos 1, então a concavidade tem que ficar voltada para baixo, certo? O que acontece? Nós temos alguns programas que dá pra gente construir os gráficos, tá? Um deles é o GeoGebra, que eu vou mostrar pra vocês aqui agora, bem rapidinho. Então, eu vou clicar aqui para ele abrir. E a gente conseguir identificar aqui algumas características da função. Então, esse aqui é o modelo do GeoGebra, tá? Aqui embaixo, ó, tem a palavrinha entrada, é aqui nessa entrada que a gente vai colocar as informações. Então, o primeiro gráfico para a gente fazer foi y igual a x ao quadrado. Então, para levar ao quadrado, a gente coloca o chapéuzinho. Olha aqui.
o nosso gráfico, tá aqui, tá vendo? Esse foi o primeiro gráfico que a gente fez. O segundo gráfico, y, que é igual a 2x ao quadrado. Olha o que aconteceu desse gráfico para isso, ó. Esse segundo gráfico, vamos mudar a cor dele aqui. Esse segundo gráfico, ele é mais fechado. Ou seja, quanto mais maior for o coeficiente, mais fechado vai ser esse gráfico. Quer ver? Se eu colocar aqui um y, que é igual a 3x elevado ao quadrado, tá vendo, ó? Ele fechou mais ainda. Então, se você prestar atenção aqui, ó, do primeiro para esse último, ele fechou mais. Do primeiro para o segundo, ó, tá vendo? Do segundo para o terceiro fechou mais. Por quê? Porque ele tem um coeficiente maior, tá bom? Então, vamos, ó, o nosso próximo, o outro exercício, nós tínhamos aí, né, o outro gráfico, era y, que era igual a x ao quadrado menos 3x. Foi isso? Ou foi menos 2x? Não me lembro. Né? Mas olha aqui, o que acontece nessa função, ó. Acho que era menos 2x. Vamos apagar isso aqui. Vamos deletar e aí vamos colocar outro, ó. Y, que é igual a x ao quadrado menos 2x. Isso mesmo. Tá aqui o nosso gráfico, ó. Então, a gente pode aqui, ó, perceber que quando foi menos 1 deu 3, quando foi menos 2 deu 8, quando foi 4 deu 8, tá bom? E o outro gráfico, y, que é igual a menos x elevado ao quadrado, não, menos 2x elevado ao quadrado, mais 3x. Isso? Eu acho que era menos x ao quadrado, né? Isso, menos x ao quadrado, ó. Tá aqui. Vamos só fechar esse aqui um pouquinho. Olha aqui, ó. Tá vendo? Lembra que eu falei lá, quando era menos 2, ele ia pegar no 10. Tá aqui, ó. Certo? Então, o que a gente percebe, ó? 2 pontos aqui e aqui, certo? Então, no 0 e no 3. Quando a gente foca aqui, a gente percebe, ó. 1 foi igual a 2, x1, y2, x2, y2. E a minha parábola tá aqui, ó, o vérticezinho dela tá bem aqui entre esses dois pontos, ok? Esse é um programa bem interessante para trabalhar, dá pra gente explorar bastante coisa e nós vamos fazer isso em próximas aulas, tá bom? Nós temos um conteúdo, né, para avaliação, dia 25, sexta-feira, que é a função do primeiro grau, com a classificação em crescente e decrescente, zero da função, tá? A função do segundo grau é a identificação dos coeficientes e da concavidade da parábola. O que eu quero dizer com isso? Qual que é o coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C, e se a concavidade é voltada para cima ou se a concavidade é voltada para baixo. São esses itens que eu vou cobrar sobre a função do segundo grau. A função do primeiro grau é a classificação em crescente ou decrescente, né? Ou seja, o coeficiente A da função do primeiro grau vai dizer para mim se a função é crescente ou decrescente. O zero da função, que é quando a gente iguala a nossa função a zero e resolve a equação, tá? E o gráfico em si da função do primeiro grau, que eu espero que todos saibam aí como montar esse gráfico da função do primeiro grau, tá bom? Beijo para vocês, estudem e a gente se vê.